Esta semana, meus amigos, chegou ao fim uma caminhada que durou 23 dias, uma caminhada de mais de 700 quilômetros da cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, até a capital pernambucana, Recife, cidade onde eu moro. Essa caminhada foi feita pelos pais da pequena Beatriz Angélica, que foi assassinada no dia 10 de dezembro de 2015. A menina estava na festa de formatura da sua irmã mais velha, numa escola de freiras, uma escola religiosa, lá na cidade de Petrolina. A menina, junto com seus familiares, seu pai, qual era professor também dessa escola, professor de inglês, participava desta celebração. Uma das celebrações nesse dia era a aula da saudade, quando ela pediu à sua mãe para ir ao banheiro e desapareceu. E todos ficaram aflitos naquele dia. O pai da menina subiu no palco, pegou o microfone e perguntou quem sabia do paradeiro da filha. Isso foi noticiado, isso foi matéria até do Fantástico, né? E foi quando ouviram-se gritos que vinha lá do fundo da quadra de esportes, uma sala, mais precisamente de uma sala embaixo da arquibancada desta quadra de esportes, uma sala escura onde se guardava material esportivo, e era de uma pessoa que havia encontrado o corpo da pequena Beatriz. Isso mesmo. A menina de apenas 7 anos, franzina, havia sido morta, brutalmente assassinada, com 42 facadas. O corpo da pequena se encontrava com 42 facadas. E o interessante disso tudo é que esse ano completam 6 anos que o caso não tem solução. O caso, embora tenha sido investigado, tenha inúmeros volumes de papel da sua investigação, não se chegou ao assassino. E a mãe, a Dona Lúcia Mota, ela é conhecida aqui como Dona Lucinha, carinhosamente como Dona Lucinha, né, ela ficou conhecida, ela entrou nessa luta, nessa briga por justiça por Beatriz. Uma luta totalmente pertinente desta mãe desesperada, né, que fez essa caminhada de 700 quilômetros de Petrolina até aqui para falar com o governador do estado de Pernambuco, exigindo a federalização das investigações, porque ela acredita que a Polícia Civil aqui do estado não está dando conta, não tem aparelhagem o suficiente para investigar o caso, e está andando em círculos, não chega em lugar nenhum, e ela já há 6 anos nessa angústia, né, de não ter o caso da filha solucionado. Mas o que eu venho a trazer aqui, amigos, nesse vídeo, a reflexão que eu queria trazer, não é referente às investigações, não é referente a essa injustiça, né, e a ver com essa justiça, e a ver com o tema justiça, né? O que me chamou a atenção, embora eu queria deixar bem claro que eu sou totalmente a favor a essa luta da mãe em justiça, né, da morte da filha, né? Sou totalmente de acordo e solidário a esta mãe. Eu me solidarizo a ela, né? Se pudesse, pegaria na mão dela e faria essa caminhada também. É que eu imagino a dor que ela esteja sofrendo pela perda desta filha. Eu queria também que nenhum de vocês, né, viesse me levar a mal ao que eu vim comentar aqui. Mas o que eu vejo, o que eu vi interessante nisso tudo é que essa família era uma família católica, né? A filha estudava nessa escola de freiras,
E a gente sabe que o Deus católico, né, é o Deus cristão, né, que ele, apesar, além de ser um Deus de amor, ele também é um Deus de justiça. Ele também é um Deus protetor, né? E a primeira reflexão que eu queria fazer aqui era por que essa mulher caminhou esses 700 quilômetros durante esses 23 dias em busca de justiça, ou seja, de justiça humana. Porque ela veio pleitear ao governador do estado de Pernambuco que se federalizasse, que a Polícia Federal entrasse no caso para investigar e aí elucidar os fatos e se fazer a justiça e pôr o assassino na cadeia, né? Para que ele seja punido pela justiça humana. Mas aí eu pergunto, né? Vejam bem, se a pessoa acredita num Deus que é o maior representante da justiça, né? Que nada escapa a seus olhos, né? Tudo será punido, todo crime, todo pecado será punido, né? Por que ela tem tanto essa necessidade, né, de que se faça justiça humana? Ora, a justiça de Deus para estas pessoas, né, seria a justiça mais justa, vamos dizer assim, né? Era o que nós poderíamos esperar do mais justo, né, para um crime, para se punir um agressor, um criminoso, né? Não teria ninguém aqui na face da terra, justiça nenhuma nossa seria tão justa, né, e tão eficaz quanto a desse Deus, né, que os cristãos, né, acreditam, né, que ele tenha condições de fazê-lo. Então eu fico sem entender, né, como é que esta mãe viajou, ela sofreu muito nessa caminhada, né? Pessoas, por onde ela passava, as pessoas massageavam as pernas e os pés dela, ela sofreu demais, ela teve falta de ar, ela disse aqui numa entrevista, né? Ela teve pessoas que esperaram ela com piscina com gelo, né? Para colocar os pés dela. E tudo isso, né? Ela sendo uma pessoa que crê, que continua crendo, né? Depois eu vou mostrar a vocês que a fé dela não foi abalada, né? Apesar de toda essa tragédia que aconteceu com a sua filha, mas ela não teve a fé abalada. Isso eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, o depoimento dela, né? Mas assim, eu fico sem entender, né? E até gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês conseguem retirar disso, né? Quais são as impressões de vocês disso, né? Porque essa mulher está fazendo todo este sacrifício, né, para que a filha, o assassinato da filha, o assassino seja punido, né? Eu entendo isso com relação a uma pessoa racionalista, né? Uma pessoa que creia, que apenas acredite na vida real, como eu acredito, né? E muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo agora, né? Nós, mais do que ninguém, entraríamos numa briga dessa sem nem pestanejar, né? Porque a gente acredita que a justiça só é feita aqui, né? A justiça dos homens somente. Mas uma pessoa que crê num ser todo-poderoso, né? Que é o maior representante do amor, da proteção e da justiça, né? Ela não teria para quê, né, se preocupar, né, nesse assassino ser punido pelos homens, porque ela estaria segura de que um dia, uma hora, este assassino seria pego, né, e seria punido por esse Deus, né, que está em todo canto, né, que é presente em tudo, nada escapa dos seus olhos, né, e que não teria juiz melhor, né, para julgá-lo e puni-lo, né, como essas pessoas que supostamente têm certeza, né, da existência deste Deus, né, ela se sacrifica tanto, né, como esta pessoa está se sacrificando tanto em busca da justiça do homem, né, que nós sabemos que é uma justiça
tardia e muitas vezes falha, muitas vezes ela nem chega, né? E ela nem é, às vezes, eficaz, né? Ela não contempla, a gente vê aí assassinos bárbaros, né? Ganhando benefícios, né? da lei, né? A lei que é feita por homens, né? Como o caso da Susana Richthofen, né? que planejou o assassinato dos pais. Tão brutal aquele assassinato, e ela já está em liberdade condicional, me parece, né? Ainda jovem, né? Com toda a vida pela frente. Né? Então nós entendemos que isso não seja uma medida justa, uma justiça justa. Né? Acreditamos, quer dizer, as pessoas religiosas acreditam que a justiça de Deus seria muito mais eficaz e contemplaria muito mais as pessoas, né? Aos familiares das vítimas, né? Dos assassinos, né? E deixariam elas satisfeitas, né? Com essa tal justiça divina aplicada, né? Então, a minha reflexão sobre a história que aconteceu aqui esta semana é sobre isso, né? Por que essa mulher está fazendo todo esse sacrifício, sendo que ela acredita na justiça desse Deus, né? E crença para esse povo seria uma certeza, né? Fé para essas pessoas religiosas não é uma confiança, e sim é uma certeza, né? E se é uma certeza, porque ela está tão assim ávida pela justiça dos homens, né? Eu vou mostrar a vocês aqui algumas entrevistas que ela deu aqui durante esta semana nas TVs locais, né? A primeira que ela fala sobre Deus, a crença que ela ainda tem, ela preserva em Deus, né? Eu achei interessante que eu acompanhei durante toda a semana essa caminhada dela de Petrolina até cá. Em todas as entrevistas que ela dava, ela não falava em Deus. Eu até achei que ela havia perdido a fé, né? Ela falava mais na ajuda que as pessoas estavam dando a ela, por onde ela passava, a solidariedade das pessoas, né? Teve até um grupo de Miami, um grupo de investigadores de Miami que se ofereceu para investigar. Ela está nessa luta aí, querendo que esse grupo entre, né? Esse grupo, em troca, pediu que fazer um documentário, vídeos da menina, né? da história da menina, né? Então, ela sempre falando, né? Mais racional possível. Eu achei que ela tinha até perdido a fé que ela tinha, né? Que eles eram de família, eles são de família católica, né? E eu achei que este fato havia feito com que ela perdesse a fé, né? Mas, para minha surpresa, né? Em entrevistas que ela deu no dia de ontem aqui na TV local, pelo contrário, ela diz que continua com a fé, né? Continua com a fé com esse Deus, né? E que ele vai, com certeza, um dia trazer esse assassino. É tudo que ela mais quer na vida. Mas vamos ouvir. Eu vou só colocar o áudio para vocês, né? Eu vou preservar a imagem dela aqui. Vou colocar para não ter problemas também com o YouTube, né? Vou colocar o áudio dessa entrevista que ela deu ontem, né? E daí eu vou comentar em seguida. A gente está perto de uma virada de ano, né? E normalmente nessa época a gente faz planos, metas e a gente renova a esperança. Esse também faz parte do teu sentimento, essa renovação de esperança para que 2022 de repente se chegue ao fim, as dúvidas sobre o caso Beatriz? Sim, todos os dias, Rodrigo, todos os dias. Quando eu converso com Deus, quando eu oro, todos os dias eu tenho a certeza de que os assassinos serão punidos, de que quem tirou de Beatriz seus direitos serão punidos. Todos os dias, todos os dias. Eu acho que eu nunca estive tão conectada, tão próxima de Deus, como eu estou nesses últimos 6 anos. Eu acho que eu estive tão perto de Deus. Próxima mesmo, tão íntima, sabe? De saber, de conhecer o que Deus quer. Sabe, quando você conversa com um amigo que você conhece, aquele amigo que você sabe em algo assim, que ele gostaria que acontecesse, é assim que eu me sinto. E o que é que você conversa com Deus? Olha, primeiro eu peço a Deus nas minhas orações, sempre inicio as minhas orações, porque tem uma coisa que Deus ele é incapaz de fazer, só uma. Ele é incapaz
que é de mentir. Deus não mente. Então, na Bíblia, Deus nos faz uma promessa, que é de nos dar, de nos devolver os nossos filhos. Então, quando eu inicio... Com todo respeito, Lucinha, né? Deus também, na Bíblia, promete em proteger os nossos filhos, né? Proteger nossas crianças acima de tudo. Proteger aqueles que andam de acordo com a sua palavra, né? E principalmente as crianças, né? Deus tem várias passagens bíblicas que eu não vou citar aqui, que Ele promete, né? Ele promete essa proteção, né? Os seus anjos, né? E nessa mesma Bíblia, né, que você diz que Deus não mente, né? Pra gente, e ele também promete isso, né? Ele apesar de ser um Deus de amor, como eu já disse, Ele é um Deus de justiça, né? Então, como é que você tá assim, em busca dessa justiça do homem, né? Se esse Deus ele é o melhor representante, quem melhor poderia aplicar a justiça, nesse caso seria Ele, né? No caso, você está buscando através dele a justiça dos homens, eu não consigo compreender, né? Eu acho que para uma pessoa de fé, a justiça de Deus bastaria, né? Ou você quer que o assassino seja punido duplamente, né? pelo homem e por Deus, né? Então, eu acho incrível, né? Uma pessoa dessa, talvez a própria dor, né? Da perda da filha, né? Da ausência, é quem faça com que essa mulher não reflita, muito embora eu acho que ela chegou perto ali de questionar nesse Deus. Tenho certeza que ela e muitas vezes passou isso pela cabeça dela, né? Mas assim, como ela está dizendo aí, que essa esperança que Deus diz, né? Que Deus diz que um dia Ele vai devolver os filhos, né? Ela está, por essa crença nessa promessa, né? Fez com que ela abandonasse, né? a reflexão, né? na descrença desse Deus, né? Nas atitudes desse Deus, né? Que não providenciou nenhuma proteção, né? À filha dela, né? Tão pequena, tão ingênua, né? E ter sido atacada brutalmente, né? Como ela disse, que ela acredita que isso foi um crime de ódio, né? Não houve sinais de abusos sexuais no corpo da menina, não foi encontrado esse vestígio. O suposto assassino, como ela diz também, né, que as investigações mostraram, parece que teve uma ajuda, uma facilidade, uma facilitação de pessoas da escola, né, que ela diz que a escola era muito rígida no entrar, né, das pessoas, né. Essa festa mesmo tinha senhas para se entrar. Essa festa não tinha senhas, mas todas as festas tinham senha. O portão de entrada sempre tinha gente, sempre tinha porteiro, né? E não era fácil para ninguém abrir por fora, mesmo tendo chave você não conseguia. Então ela acha que houve uma facilidade de alguém, né? Para permitir a entrada deste assassino para cometer este ato brutal. Quer dizer, você aí não vê nenhuma intervenção desse Deus de justiça, né? Desse Deus protetor, como ela alega aí, né? Minhas orações, eu já inicio falando, né? Dizendo, Deus, eu estou esperando esse dia. Eu estou esperando esse dia que o Senhor vai devolver a minha Beatriz. E o dia que o Senhor vai devolver todos os filhos de todas as mães. Então eu oro por mim, mas oro por todas as mães todos os dias. E aí eu sigo com minha oração, pedindo a Ele, não me deixe só. Não me abandone. Levante seus anjos para nos ajudar. Levante seus anjos para nos fortalecer. Me mostre o caminho certo, me mostre o caminho errado. Me tire do caminho errado. Levante seus anjos para nos ajudar, levante seus anjos para nos fortalecer, né? Os anjos que poderiam ter ajudado a menina, né? A ter desviado daquele caminho da morte, né? Acredito que esses anjos estavam lá,
né, no local do crime. Se não estavam, Deus estava, né, porque Deus se faz presente em todo canto, né? E ele poderia ter providenciado esses mesmos anjos, né, que ela suplica agora, que ajude ela nessa caminhada por justiça humana. Ela suplica que Deus coloque esses anjos no caminho dela para ajudá-la a conseguir a tal justiça humana que ela quer, né? Que ela tanto deseja. Faça eu voltar, me dá humildade, me dá sabedoria, discernimento. É basicamente isso. E aí quando eu vou para a Bíblia, que eu vi a palavra, né, que eu falo, depois eu quero que Deus fale também comigo, né? E aí ele só confirma tudo, o que ele quer, o que ele gostaria que acontecesse. E eu tento fazer aquilo tudo. E você conversa com Beatriz? Você vê que Deus confirma tudo na Bíblia, né? O que ela pensa, né? O que ela questiona, né? Mas certamente ela não passou, ou ela não quis falar sobre as promessas também de proteção, né? Que Deus promete o tempo todo às pessoas que seguem o seu caminho, né? Que seguem os seus mandamentos, os seus ensinamentos, né? Você vê que ela não pronuncia essas palavras, né? Que nós sabemos que a Bíblia está repleta dessas promessas, né? De proteção, de livramento, né? Das pessoas. Eu acredito que a família dela, por ser uma família católica, religiosa, né? Mesmo que não fosse, mas que pecado, né? Que erro que eles teriam cometido para ter uma punição tão grande dessa, né? Um ato tão bárbaro desse ter acontecido com sua filha. Né? Será que ela estava no caminho errado, como ela está dizendo aí, que ela pede a Deus que a coloque no caminho certo, né? Que ela tenha mais humildade, né? Mas que mal foi tão grande esse que ela fez, que ela acha que pode ter feito, né? Que ela mereceu esse castigo, que é um castigo que vai durar, né, por toda a vida dela, né? Essa dor que ela está sentindo aí, eu acredito que ela vai sentir durante toda a sua trajetória, né? Então eu fico me questionando o que essa mulher teria feito, o que esse pai dessa mulher, dessa menina teria feito, né, para merecer tal castigo. E o que essa menina teria feito, né, para merecer uma morte tão brutal, né, como essa, né? Muitas pessoas vão dizer que mas Beatriz agora está com Deus, ela está no céu, está com Deus. Mas aí mais uma vez eu pergunto, que eu já perguntei em outros vídeos, né? Será que o céu é tão bom, né, assim, que a pessoa para merecê-lo precise passar por uma situação dessa, né? Uma situação de tortura, que eu tenho certeza que a menina sofreu muito antes de perder os sentidos, né? É como assim, é como se eu quisesse dar um presente a meu filho, né? Meu filho desejasse, por exemplo, passar um dia num parque aquático ou num parque de diversões que ele gosta tanto, né? E para isso eu teria dito, olha, para você ir, eu vou ter que lhe dar uma pisa muito grande, eu vou ter que bater em você, tirar seu sangue para você poder participar desses momentos, né, de alegria. Seria mais ou menos assim a comparação que eu poderia fazer, né? Se o céu é tão bom, né? É um lugar tão maravilhoso que o preço que se paga para chegar até ele seria esse, né? Que Deus permitisse, né, que a pessoa fosse torturada, né, até a morte para poder alcançar este lugar, né? Mas aí também muitos de vocês vão dizer, mas não foi Deus quem cometeu o tal ato, mas ele por um lado, ele permitiu, né? Por que ele permitiu, né? Porque ele tinha tudo, né? Ele tinha todas as possibilidades, né? De livrar a criança desse mal, né? A primeira possibilidade era dele ser onipresente, né? Dele estar lá, saber o que ia acontecer, né? Com o atributo da onisciência, ele já saberia até o planejamento do crime, né? A pessoa assassina já estaria na mente do assassino, né? E saberia antecipadamente o que o assassino estava planejando, né?
E ele, com toda a sua onipotência, com toda a sua sabedoria divina, né, ele poderia ter feito uma forma de evitar tudo isso, né, esse ato tão brutal. Né, por quê? Apenas para prevalecer aí o livre-arbítrio do assassino? Né? Veja a facilidade que esse cara teve, né, de entrar na escola, né, que Deus poderia ter usado todas essas barreiras, né, que as pessoas tinham. Ela mesma disse, a Lucinha disse que teve algumas festas lá, que mesmo o marido sendo professor de lá, ela esqueceu a senha e ela teve que ir em casa voltar para buscar a senha para poder entrar na festa. Né? Ela disse isso aqui numa entrevista. Mesmo as pessoas sabendo que ela era a esposa, ela era mulher de um professor, mas ela teve que voltar, né? E o assassino não. O assassino de Beatriz, ele teve toda esta facilidade de entrar naquela escola, né? E cometer este crime, sair da escola sem ser visto. Né? A única imagem de câmera que se tem, que ele foi filmado, é uma imagem péssima, de péssima qualidade de definição. Os americanos foi quem fizeram aí um retrato através dessa imagem, né? Um retrato falado não, aproximado de quem seria esse assassino, e que até hoje, 6 anos depois, ninguém conseguiu pegar esse camarada. Né? Você veja que Deus nem facilita as coisas também, nem para se desvendar onde é que está esse assassino. Né? Deus não protegeu a vida da criança, né, tão inocente. Deus parece que protege a vida do assassino. A gente vê uma espécie aí de proteção da vida deste assassino. Né? Que para Deus, que está em todo canto, né, Deus esteve presente com este assassino durante esses 6 anos. Por onde ele esteve, por onde ele passou, Deus esteve com ele e está até agora e sabe exatamente o local onde ele está. Né? E mesmo com todos os seus poderes, né, ele não revela onde esse assassino está. Parece que Deus esconde o tempo todo, Deus dificulta as coisas. Né? Por quê? Porque seria muito fácil para ele, né, revelar. Né? Como tem tantas revelações, né, na Bíblia, né, dele ajudando as pessoas dele e tudo mais. Mas parece que ele insiste em querer dificultar as coisas para essa mãe, né? Sendo assim ele alheio, né? Todo este sofrimento. Será que ele não tem consciência da dor que essa mãe e esse pai, né? E os 2 irmãos também, né, vem sentindo ao longo desses 6 anos, né? Esse vazio que deve ser enorme, essa angústia, né, da perda, da ausência da filha, e a angústia que é potencializado mais ainda pela a falta de justiça, né? Porque a justiça parece que alivia, né, um pouco o sentimento de perda de um ente querido. Então é tudo muito bem organizado. A única diferença da minha vida hoje é só essa, porque hoje é tudo muito previsível o que eu vou fazer. Não existe imprevisibilidade para mim. Tudo é muito programado. Então sempre que eu venho ao Recife, eu recebo esse amor, esse carinho, né? As manifestações, nossa, as famílias são muito solidárias, nos acolhem com muito carinho. Toda vez que eu faço uma live, toda vez que eu faço um convite, os mutirões que a gente faz na página de Beatriz, né? É incrível a capacidade de solidariedade que o povo tem, né? E sempre que eu peço algo, as pessoas elas me atendem prontamente. Isso é o poder da oração, isso é o poder de Deus que age naquele momento. Não tenho dúvida disso. E com a força das pessoas. Você veja aí, né, que até no agir das pessoas, né, que a gente sabe que é só isso, né, que nós temos, né, pessoas ajudando pessoas, né. Ela enxerga Deus, né? Ela diz que só pode ser Deus que está fazendo tudo isso, né? Você veja o poder que Deus tem, né, para fazer, para as pessoas se solidarizem, né, com a situação, com a causa dela, né? Todo esse poder, né, Deus poderia ter feito muito menos, né, para ter livrado a filha dela das mãos deste assassino. Por muito menos. Quer dizer,
praticamente 6 anos que essa mulher se mobiliza, né? E Deus está usando todo o seu poder para que ela faça essa mobilização, atraindo pessoas. Esse é o pensamento dela, né? Que Deus está por trás de tudo isso, né? Poderia ter sido tão fácil, tão simples para ele, né? De ter livrado a filha, né? E revelado, ele podia ter livrado a filha e ter revelado, né, o que esse monstro queria fazer, quais as pretensões que esse monstro teria com a filha, né? Que ele poderia ter feito com essa faca na mão. Então você veja que ela acredita no poder da oração, né? Quantas orações essa mulher não deve ter feito, né? Em prol da vida dela, da vida da família dela e da vida da filha dela, né? Em prol de proteção, né? A gente sabe que as mães religiosas, elas sempre oram, né? E pedem a proteção divina mais para os filhos do que para eles mesmos, para elas mesmas, né? Eu acredito que essa mãe já deva ter feito, enquanto essa filha dela era viva, e continua fazendo para os filhos que ainda estão vivos, né? Orações, né? De pedido de oração, de proteção para este Deus, né? E agora ela vem falar de que a oração, no poder da oração de Deus, né? Que a oração tem poder, que ela não tem dúvida nenhuma, né? De que Deus está ajudando, né? Mesmo depois de 6 anos, né? De angústia, de sofrimento, né? Ela acredita que Deus está ajudando, né? a chegar ao fim, né? E elucidar, né? Os fatos, né? E mostrar o assassino da filhinha dela, né? Eu acho incrível, né, esse tipo de crença, né, de pensamento, como eu já falei. Queria muito ver aí os comentários de vocês sobre isso, né? Para mim, eu acredito que seja apenas pautado nessa esperança que ela tem, né, de rever, de reencontrar a filha, né, como ela diz que é promessa de Deus, né, que Deus devolverá todos os filhos, né, que foram perdidos nessa vida. Então, para mim, a única coisa que alivia a dor dela, né, é essa esperança, né, dessa promessa que esse suposto Deus faz, esse Deus que ele é expressado, né, nesse livro sagrado, né, por homens. Então ela está confiando nessa promessa, né? E quem sou eu para tirar dela esta esperança, né? Eu acredito que funcionários do colégio tenham participado diretamente e outros indiretamente. Na participação da direção do colégio, eu não acredito muito. Essa proteção, na verdade, é uma super proteção à imagem da instituição católica. Isso é uma prática milenar. Quem estuda história sabe que é assim que a igreja se comporta em crimes que acontecem dentro dela. Então, isso eu já consigo entender, porque eu estudei muito para poder compreender. Inclusive, essa imagem que eu recebi da freira com outras pessoas próximo do assassino, ali para mim foi extremamente revelador. Ali foi o martelo batido. Pronto, está aqui a explicação agora por que o colégio apagou as imagens, por que o colégio veio sabotando tudo, porque ela não queria que aquela imagem ali fosse circulada em nenhum momento. Ela queria proteger a imagem de uma freira falando com o suposto assassino. Vejam como ela usa a racionalidade, né? Uma mulher inteiramente irracional, né? Essa colocação que ela fez aí foi muito pertinente, né? A gente sabe que isso realmente acontece, né? A gente está vendo aí os casos, né, de abuso, né, sexual por parte de padres, né, na igreja, que a igreja protegeu, camuflou, mandou padres para outras paróquias e tudo mais, né, para não manchar, né, a imagem da instituição milenar, né, que chama-se Igreja Católica, né, e o cristianismo, né. Então veja como essa mulher ela é racional, né, quando ela chega nesse ponto aí, né, de ela achar que que a direção da escola sabe quem é o assassino, mas que não revela, né, por uma questão de se evitar um escândalo, né, envolvendo o nome da escola, que é uma escola religiosa, e se envolver também um escândalo no cristianismo em geral, né? Veja, ela não consegue racionalizar, né,
com relação a tal proteção divina, né? Que deveria ter agido, né? Como em vários cantos da Bíblia, né? Que para eles é a palavra de Deus, essa proteção ela é garantida, né? Pela palavra de Deus, né? Em todos, de canto a canto da Bíblia, nos livros de Eclesiastes, né? No Novo Testamento, né? Essa proteção ela é garantida por Deus, né? Sim, e acima de tudo para as crianças, né? Já aí ela não consegue racionalizar, né? Ela não consegue refletir em cima disso, né? E ver que tudo isso não se trata se trata de uma mentira, né? De uma falácia, de que não há proteção nenhuma, né? Mas com relação a isso que nós acabamos de ouvir, né? Do envolvimento, mesmo que indireto da escola, da direção da escola com o assassino, né? Ela foi extremamente racional, né? Extremamente pertinente nessa reflexão dela aí. Então, meus amigos, este foi mais um vídeo aqui do canal Reflexões da Razão, né? Era este o recado que eu queria dar para vocês, né? Era esta reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Gostaria muito de de ver aí os comentários de vocês, né, sobre este vídeo. Eu creio que tenha ficado longo, né, um pouco longo esse vídeo, né? Mas porque tinha muitos detalhes, né? Quanto mais eu acompanhava as reportagens, mais eu ia enriquecendo, né, a minha reflexão, né? E eu queria passar tudo, porque eu peço a vocês que tenham paciência para ver esses vídeos, né, que são longos, né? Mas assim, eu acredito que seja uma reflexão muito boa, né? Era a conclusão de que eu faço tudo isso. O que me chamou a atenção, justamente, né, para encerrar aqui o nosso vídeo, foi justamente isso, né? Todo esse esforço dessa mulher, né? Essa mulher que crê nesse Deus, que é um Deus de justiça, né? E ela vinha clamar por justiça, pela justiça humana, através do apoio dele, que ele faz justiça também, né? É uma coisa meio insana, meio louca, né? Como é que eu vou pedir justiça, a justiça falha dos homens, né? Eu vou pedir a ajuda desse que é quem promove a justiça perfeita, né? Como é que eu vou pedir a ajuda dele para as pessoas que promovem a justiça falha, a justiça que não é perfeita, né? Então a gente vê que parece que a fé, né, dessas pessoas não há tanta confiança assim, né? Não há tanta, porque se eu tenho certeza que esse assassino seria punido um dia e julgado por esse Deus, né? E ele teria a melhor punição, né, possível, que me contemplasse, né, que abrandasse meu coração, né, pela perda, pelo sofrimento da perda do meu ente querido, né, eu não faria esse esforço nenhum em busca dessa justiça humana e falha, né, eu sabendo que um dia, né, esse tal juiz perfeito, né, não iria deixar passar, iria julgar e punir o assassino do meu filho. Não faz sentido, né? A não ser quando nós pensemos que não há essa crença toda. Né? Há uma certa desconfiança das pessoas, né? Ou uma pressa, né? Que a justiça de Deus parece que é muito lenta, né? E as pessoas querem uma justiça já. A gente tem essa sede de justiça rápida, né? Ou então é a desconfiança mesmo, né? De que vai que não exista, né? De que tudo isso não passe de apenas uma esperança, né? Que os homens fazem com que a gente acredite nisso, né? Vai que isso não exista, né? Eu vou lutar pela justiça daqui mesmo sendo falha, mas eu vou lutar por essa justiça. Então, só entrando na cabeça da pessoa para a gente saber o que realmente se passa lá por dentro, né? Se realmente é a questão da pressa, né? Se ela quer ver a justiça muito rapidamente e ela não está vendo que a justiça divina está acontecendo, né? No tempo que ela queria, e ela quer iniciar esse processo de justiça pela justiça dos homens. Mas mesmo assim ainda fica, né, a desconfiança, né, porque mesmo que a justiça de Deus tarde, mas ela com certeza ela um dia chegará,
né? Então, realmente, eu acredito que seja mais por questão de desconfiança mesmo, né? Não há uma confiança, né, embora as pessoas não expressem isso, né? Mas eu acredito que seja a questão da desconfiança mesmo. Porque por mais que demore, mas se a gente tiver certeza que ela um dia vai chegar, né, eu acho que não valeria esse esforço todo que ela fez, né, desta caminhada de 23 dias, 700 quilômetros em busca da justiça falha do homem. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo longo, né, essa reflexão longa até agora, né, e estamos aí até o próximo vídeo, né, a próxima reflexão, né, contando com a inscrição de vocês aqui no canal, o compartilhamento, se vocês gostaram do vídeo, né, compartilhem com seus amigos esse vídeo e deixem o seu like, né, e até o próximo vídeo.